Em nome de Deus, quem está aí? Sou eu. História do além, mais 2 ou 3 casos horripilantes que aconteceram comigo quando eu era pequena no Recife. Dessa vez com a minha irmã, a segunda irmã mais velha, Vera, e as minhas irmãs, as duas mais novas, que eram mais velhas, mas as mais novas das 5 mais velhas, Marilena e Marlúcia. Esses casos aconteceram nos meados dos anos 60 e são realmente casos horripilantes. Aconteceu também comigo quando eu tinha apenas 4 anos de idade, ainda me lembro, e meu irmão Carlos, 3 anos mais velho que eu. Então vamos lá, preparem-se para Spyden Chilling, para esfriar suas espinhas. Quando minha mãe ficou muito doente, no tempo ela teve TB, tuberculose, TB, ela teve que nos deixar em um apartamento com uma irmã, ainda jovem, mais ou menos 20 ou 21 anos, a irmã mais velha e a mais velha dos 9. Então meu irmão tinha que ficar lá no quartel ali perto de casa, e minha mãe pediu para não deixar com meu pai, porque ele não era muito de confiança. Então ela deixou com minha irmã. Minha irmã morava por aqui, eu não sei exatamente onde, nem quando, mas eu tinha 4 anos na época, e ela morava por aqui perto, porque eu lembro que a gente sempre ia fazer compra aqui atrás do Bom Preço, e o ano foi em 79, porque eu tinha 4 anos, eu nasci em 65. Então ela morava atrás aqui, veja como minha memória é boa. Ela morava por aqui. Onde exatamente eu não sei, porque já mudou muito. Olha que foi em 69. Estava falando de 69, né? Então ela morava nessas áreas por aqui. Era um apartamento tipo caixão, de 3 quartos, uma cozinha grande, uma sala, um corredor grande onde dava para os quartos. Era um tipo caixão, entendeu? Estou procurando um apartamento que seja igual, assim, vamos dizer assim, mas não era tão assim, era maior. Não era muito grande, mas era maior que isso aí. Tinha área de serviço, tinha uma sala, uma cozinha, a sala de empregada, ou quarto de empregada, e a área de serviço de empregada. Ela tinha se divorciado do marido. O marido batia muito nela, então ela se divorciou e ficou sendo uma modelo na época. Então o que ela ganhava dava muito bem para ela, como se fala, alugar um apartamento aqui, porque na época era barato. Ela estava com 21 anos, ela terminou o curso dela e foi, porque ela era a mais alta de todas, tinha 1,79 m por aí. Então dava para ser modelo. Eu já tinha 2 crianças, mas ainda era modelo assim bem, não era muito famosa, claro, porque era do Recife, né? Mas era modelo, vamos dizer. Então a gente foi pra lá porque mãe estava muito doente, a bichinha estava muito cansada também, de uma conta muito estresse, e estava pegou, ela sofria também de tuberculose, de bronquites, muita bronquite. Então ela teve que ser internada às pressas. Tô procurando o bendito
Apartamento não era assim também, era maior ainda. Vamos dizer que era assim, médio, que era assim. Tinha um vigia que super detestava minha irmã, um vigia moreno, mulato, super detestava. Então, o que aconteceu? Porque dizia que ela era toda metida a merda. Ela era do signo de leão. Vocês sabem, são muito assim, um tipo snob, né? Pronto, o apartamento era naquelas redondezas aqui, mas não tinha muito o que tinha hoje em dia, entende? Não tinha, hoje em dia tá mais. Aqui era quase tudo, vamos dizer que desocupado. Então, vamos começar. Teve um dia, a gente fazia muita travessura por lá naquele apartamento. Teve um dia que ela decidiu à noite, ela saía com a babá dela. A babá também era muito folgada, como algumas que tem aí, que querem mandar até nas patroas, e se possível ela deixa até os filhos com as patroas. Então, à noite ela saía com essa pimenta malagueta, que era outra irmã que eu tinha, uma irmã de escorpião, chamada Lúcia. E essa aí, Márcia, Lúcia, a Quinha, que era babá, foram para a Adega da Moraria. Onde é a Adega da Moraria? Fica lá no centro do Recife. Era muito famoso, era um clube. Decidiram sair, né? Para clubes. Hoje em dia é balada, mas antes era clube, era a Adega da Molaria, onde só tinha pessoas assim de luxo, de classe, era muito caro também. Saíram à noite para badalar, né? Para baladas. Deixou quem? Deixou eu, 4 anos, a filha dela também de 4 anos de idade, que era minha sobrinha. Deixou meu irmão, que era 3 anos mais velho que eu, então ele estava com 7 anos. Marlúcia, que tinha 11 anos na época, e Marlena com 10 anos de idade. Deixou com essas meninas. Olha a falta de irresponsabilidade. Eu sei que eram jovens e tal, e tinha a Lúcia do rabo de malagueta, que era mais ou menos 12 anos mais velha do que eu. Então ela estava com 16 anos, E 16 anos. Saiu com ela. Naquele tempo até menina de menor também podia ir para clube, não tinha esse problema. Então, a Lúcia com 16, a Quinha com uns 20 anos, a Márcia com 20 anos ou 21 anos, eu com 4 anos, a minha sobrinha com 4 anos, nosso sobrinho com 2 aninhos, 2 ou 3 anos, o Luciano, meu irmão com 7, Marilina e Marlúcia com 10 e 11 anos, tudo crianças. Deixou a gente nesses apartamentos, ok? Então, tinha um corredor no apartamento, um corredor muito sinistro, por sinal. Era tipo assim, também tinha parquet. E lá nos fundos tinha um quarto, que era o quarto da minha irmã, e aqui tinha mais quartos, um aqui, não, era 2 aqui, um aqui e um aqui. Aqui era o quarto dos donos da casa, e quarto de hóspede, e aqui e aqui. Dois mais quartos. Eles deixaram nesse quarto, que tinha muita batida à noite, era batida sem parar, pá, 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 como se alguém desse pontapé na porta. Deixou Marlina e Marlúcia com 10 e 11 anos, com os filhos dela, com o filho da minha irmã mais velha.
tinha 2 ou 3 anos e 4 anos. E eu e o meu irmão, Carlinhos, fomos parar na área de serviço, isso mesmo, agora não era assim não, aqui tinha uma varanda muito grande, aqui tinha um quarto, era mais simples do que isso, claro, aqui era a varanda, mas era mais ou menos assim, aqui era tudo aberto, tipo uma varanda, vamos dizer um parapeito, né, que chamamos de parapeito, como isso aqui, droga, isso aqui, mas não tinha isso aqui não. E vamos dizer que aqui era o quarto da empregada, tinha uma janela aqui o banheiro, e desse lado tinha outra porta que estava trancada e fechada para a cozinha. Eles nos deixaram trancada nesse quarto, e aqui tinha uma minúscula janela que quando chegou a noite a gente não podia dormir, a gente chorava, eu chorava tanto, queria sair dali, não podia, nem se tinha eletricidade, eu não sei, mas nós estávamos no escuro, eu e meu irmão, ele com 7 e eu com 4. Então eu pedi para ele ficar assim agachado, e eu subi em cima dele para ver se tinha aqui, para ver se eu podia escapar. Eu com 4 anos, olha a minha cabeça. Eu disse: Carlinhos, se agacha, eu vou subir em cima das suas costas e vou pular para aqui. Mas quando eu vi aqui era muito alto, entendeu? Muito alto, aqui tinha o banheiro, e de repente, e o lugar era maior do que isso aqui é pequenininho, era mais amplo, mais largo, tinha lavanderia e tudo. Eu vi saindo do banheiro uma mulher toda de branco, entendeu? A mulher era toda assim de branco, e ela andava para lá, para frente, para trás, para frente, para trás. Ela andava numa velocidade muito grande, toda de branco, com o véu na cabeça, e andando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí quando eu vi ela, finalmente eu não pude mais aguentar, meu irmão também não pôde mais aguentar o peso, e quer dizer, eu não era grande, mas ele não aguentava porque era magrinho, e terminamos caindo na cama. E eu chorei até eu dormir. Dormi, eu urinei na cama. De manhã eu lembro-me que ela veio, abriu a porta finalmente, e depois ainda queria me bater por eu ter urinado na cama, quando a cretina deixou a porta fechada, sem a gente ter direito nem ir para o banheiro. Aí a amiga dela, Edith, uma mulher loura que tinha um orfanato e também cuidava das crianças. Edith era uma loira. Minha irmã parecia uma chinesa, cabelos muito grandes, nem parecia comigo aquele troço. Cabelo compridos, negros, alta, e a pele assim de asiática, assim clara, mas não muito branca como a minha, mas tipo light brown, quer dizer pele clara, marrom claro. E Edith falou pra ela: não bate na menina, Márcia, não bate. Aí ela disse: eu quero levar essa menina pra mim, você dá ou não? Minha mãe não dá, a minha mãe não quer doá-la. A Edith queria me adotar, e ela pediu pra não bater em mim. Então é isso, a mulher que eu vi aqui era alta, muito alta, quase chegava ao teto de tão alta, toda de branco e com véu na cabeça. E sem falar que às vezes a gente dormia aqui na sala, né? A gente dormia na sala. Aí teve um dia em que tinha sofá e tal, aí minha irmã Marlúcia estava dormindo lá uma noite, quando ela viu um vulto negro atrás da cortina na sala. E a coitadinha não disse pra ninguém. Ela aprontava muito naqueles tempos que a gente passou por lá até minha mãe chegar do hospital.
E a mulher ainda não teve paciência com a gente. Só alguns tempos que a gente passou, acho que 3 dias, 5 dias que minha mãe ficou no hospital apenas. E ela não teve nem paciência, batia muito no pobre de Marluce, muito. Coitada. Aí ela viu isso aqui, atrás da cortina. Então, fora isto, no mesmo ano, quando ela tinha 4 anos ou 5, eu não me lembro, foi o ano de 68 para 69, que eu me lembro, a minha irmã Vera casou-se e saiu de casa. Ela foi morar em uma casa. Aqui não é Brasil, aqui é Portugal. A casa não era bem assim, a casa era menor, claro, mas era no topo da colina. E naquele tempo, em Casa Amarela, era tudo tipo muito assim isolado. Em Casa Amarela, Recife. Que Casa Amarela? Hoje em dia tá tudo cheio de prédio, tudo movimentado, tudo urbanizado. Naquele tempo, em Casa Amarela, era tipo assim, entre Vasco da Gama e Casa Amarela, lá no Morro da Conceição. Era bem assim. A casa era assim, pequenininha, no topo da colina, não tinha nada ao redor, que eu me lembro. Então, meu pai e minha mãe decidiram fazer uma visita à Vera, porque disse que Vera não estava muito bem. O marido chegou em casa pedindo para os pais ir lá, meu pai e minha mãe ir lá visitar. Então, eles me levaram, porque eu era a mais pequena de todas, entre 4 e 5 anos, então me levaram. Deixou o resto com a minha irmã Vera. E tinha também os outros lá, tinha Luiz, que era o mais velho, estava já com uns 18, 19 anos, para cuidar do resto, Marlúcia e Helena, que estava com 10, 11 anos, e Carlinho, que estava com 7 ou 8 anos de idade. Então me levaram. Chegando aqui, na casa, a gente foi para a cozinha. A casa dela tinha um oitão grande, tinha pé de manga atrás, tinha pé de goiaba. Aí a gente foi, né? A gente foi para a cozinha. A cozinha era bem grande. O oitão da casa atrás bem grande, cheio de frutas atrás. Então, de repente, Vera fica calada. Aí Vera vai para dentro do banheiro. Aí meus pais pensam que é loucura dela, porque ela era tipo assim mesmo, signo de câncer, um pouco louco, a louca. Então ela foi lá para dentro do banheiro, né? Mas ela ficou lá um tempão e meus pais preocupados com ela, foi lá bater na porta do meu pai, que ela era muito pegada ao meu pai. E meu pai a ela. Ela foi lá, Vera, o que está acontecendo? Vera, Vera, abre a porta. Aí quando Vera sai, tava sangrando pelo nariz e pela boca. E ela foi pro oitão da casa e ficou apontando. Olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali na árvore. Aí meu pai já tava assim um sepulcro. Já era 6 horas da tarde, 6:30. Tava assim um sepulcro. Ela tava um pouco assim de um céu avermelhado, mas estava escurecendo já. Aí ela abriu a porta da cozinha e falou, olha ele lá. Aí minha mãe e meu pai falou, quem? Ele falou, ele, o rapaz, o cara negro lá num galho me chamando. Aí meus pais perguntaram ela direitinho a história. Ela falou que tinha um homem no pé de goiabeira que estava sempre chamando por ela. E quando ele sempre aparecia à noite, ela queria matar o marido com a peixeira. E o meu cunhado, Pereira, ele também falou. Ele falou que não aguentava mais ela, que às vezes quando ela ficava transtornada, ela queria matar ele com a faca. Já tentou muitas vezes matar ele, porque ela dizia que ele não tinha paciência com ela, e se ele não tivesse paciência com ela terminaria matando ele. Vera estava com quantos anos? Eu estava com 4, então ela estava com Luiz com 19, 18. Vera estava com 17,
17 anos, ainda jovem, uma menina jovem. Tava com 17 anos, já tinha um filho na época, um filho. Menino de 1 ano. E o marido dela, né, falou que ela queria matar ele, que quando ela via ficar transtornada, ia pro banheiro, saía sangrando da boca e nariz. Aí meus pais aconselharam eles a sair daquela casa da colina. Não era aqui bem, não, era aqui bem alto. Era bem alto, antes Casa Amarela, Vasco da Gama, era bem alto. Tem lá o Morro da Conceição, era um morro. E a casa era isolada. Hoje em dia tá uma porcaria, parece uma pocilga de porco, cheio de casa, cheia de favela. Antigamente não era. Antigamente era assim, tudo de pouquinho em pouquinho, todas as casas isoladas, uma da outra. Mas hoje em dia tá uma miséria aquele lugar, tá realmente uma miséria. Não sei de onde veio tanta gente que não tinha antes. No tempo que eu era criança. Então, qual outro? Então, bem, foi isso para hoje. E depois eu vou falar de quando eu era, ou quando a gente mudou-se para outra casa. Minha mãe deixou meu pai e a gente foi morar em outro lugar. Tá muito difícil para eu encontrar casa no Google Mapa, mas eu vou tentar o melhor. Quanto a Casa de Vera, tá tudo já diferente. Só tem casebre por lá. Eu não sabia, mesmo se eu quisesse, eu não sabia o lugar. Tanto porque eu era uma criança no tempo e não me lembro de exatamente nada. Só me lembro das paisagens ainda, que era bem alto, mais alto do que está aqui. E era uma casinha branca, mas não era assim, era um tipo assim, retângulo, ok? Menor, ok? Era um pouco assim, retângulo, mas não era assim tão ampla, tão grande, não era assim. Tinha uma grade, assim, um terraço e um oitão bem grande atrás, tudo que eu me lembro. Tinha uma escadaria que dava para lá. Para subir esse morro, a gente tinha escadaria e só por volta tinha mato. Por volta da... Antes de eu me esquecer, antes de eu terminar esse vídeo, aí a cunhada, a sogra da minha irmã Vera, que era uma senhora negra, a coitadinha trabalhava como empregada doméstica em outras casas. Aí minha irmã, não, minha irmã não, foi o filho dela que trouxe ela para morar com a minha irmã. Às vezes ela vinha passar tempo, às vezes não vinha. Não ia para casa da minha mãe porque meu pai era muito chato. Só depois que a minha mãe viveu sozinha que minha mãe trouxe essa senhora para ficar com ela, a sogra da minha mãe, da minha irmã. Então, ela falou, Dona Júlia, o nome dela era Dona Júlia. Ela falou, e exatamente o nome da minha ex-sogra também, Júlia. Então, ela falou para minha mãe que aquela casa onde eles moram foi ela quem mandou eles ficarem lá. Era alugada. Foi ela quem alugou a casa. Alugou não, quem pagava era o filho dela, porque o filho dela trabalhava como balconista no centro do Recife. O filho dela quem pagava. E antes de casar com a minha irmã, ele falou que ele era uma pessoa do bem, que era uma pessoa muito assim, tipo rico. Ele vinha para a venda da minha mãe com óculos escuros, com cabelo cheio de brilhantina para quer dizer, pegar o coração da minha irmã, né? Para atrair o coração da minha irmã. E tinha outros caras lá que queria casar com a minha irmã, que eram uns cara do exército lá perto, um cara loiro, e tinha o carteiro, mas ela não queria, ela tava só querendo simular, porque queria ele. E ele vinha para a venda do meu pai e dizia que era um empresário, que a mãe dele também era rica. No final, quando ele casou-se com a minha irmã, ela ficou sabendo que o pai dela, a mãe dele, a coitadinha, não tinha ninguém por ela. Ela não tinha família, não tinha nada. O marido tinha morrido. Os outros filhos todos morreram. Só ficaram um. E ela trabalhava como doméstica.
Quantos anos ela tinha? Eu não sei, eu acho que uns 60 na época. Não, 60. Tava com 59, 68, 68 não, 60 a 58. Porque na época, com 50, a mulher já era muito velha, o cabelo dela estava todo branco, muito magrinha. Na época, as mulheres envelheciam muito. Então, ela falou que a casa, ela falou para meu pai e minha mãe, que a casa era de um homem do candomblé. Aquela casa era um ponto do centro da Quimbanda, não era nem o banda, era o banda ou candomblé. E eles faziam muita magia lá, e o pai de santo que estava assombrando aquela casa. E o que terminou foi que ele passou aquela influência dele para minha irmã, que terminou sendo uma mãe de santo. Até hoje ela vive no candomblé ou na quimbanda. Até hoje Vera é uma mãe de santo. Ela já tá com... eu nem sei quantos anos ela tá, viu? Eu tenho 54, então ela tá com... ela tá com 70 e poucos anos já, mas nem parece, ainda tá nova. Apesar de estar já doente, ela parece muito nova ainda. Ela está com 70 e poucos anos já, Vera. Não. Não, peraí. Eu nem sei mais. Não, ela tá com 69 por aí, 61, 69 anos. É, está por aí, 68, 69 anos. É, por aí, 68, 69 anos. Então, até hoje ela é mãe de santo. E agora eu concluo esse relatório que aconteceu nos meados dos anos 68 a 69, quando eu era ainda pequena, tinha 4 anos de idade, 3 e 4 anos de idade, eu ainda me lembro, porque tenho uma memória muito boa. Depois terá mais relatos verídicos.